do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia. Vamos contar com a bondade, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Deus está tomando conta de todas as situações e nós vamos ver e viver o cuidado de Deus em nome de Jesus. Irmão, você sabia que Deus chega primeiro em tudo? Ele é um pai bondoso e ele fica de lá olhando para nós. E dali a pouco ele manda uma palavra, dá uma direção. Deus é bom. Confia na bondade de Deus, consagra o seu dia aí e chega de enrolação. Bora para a palavra em nome de Jesus. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje? Presta bem atenção. Em nome de Jesus. Vamos ler hoje aqui. Texto base, 1 Coríntios 10, versículo 12, tá? 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, aquele que cuida, ele fala, não, eu tô de pé, rapaz, tá tudo bem. Não, tá tudo sossegado. Tô em pé, tá uma maravilha, tá tudo tá em paz. Tá uma benção de Deus. Fica tranquilo aí, para que você tá agoniado com essas coisas? Tô de pé. Aquele que cuida, estar em pé, olhe, vigia, querido. Você já viu uma coisa? Você sabe que um passarinho, ele pode, se ele estiver voando, a gente parar debaixo de uma árvore e tem um passarinho lá em cima, você sabe que ele pode fazer lá as necessidades dele e cair na nossa cabeça. Você sabe que isso aí pode acontecer, né? Agora, você já viu um passarinho fazer ninho da cabeça da gente? Não dá, né? Não dá, não tem como. Irmão, presta atenção, em nome de Jesus, olha só. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o livramento. Aqui está falando o escape para que possais suportar. Irmão, presta atenção. As coisas estão surgindo. Aquele mega negócio, às vezes é uma situação. Cuidado. Em nome de Jesus. Às vezes a gente está num lugar e surge lá uma situação. Você lembra do José? O José não estava lá na casa do Potifar? Não surgiu uma situação? O que aconteceu com ele? Ele não correu? Ele não saiu correndo dali, daquela situação? Ele saiu correndo, ele não ficou lá para esperar, para ver se ele era o fortão, para ver se ele era o mega. Não, ele correu, e a gente já vai ver isso já. Irmão, presta atenção. O que ele falou? Deus sempre tem uma porta de escape. Não fica aí achando que, tá tudo. Não, querido, não tá tudo bem, não. Tem o mundo espiritual que está se movimentando, e as coisas estão acontecendo, e o movimento está acontecendo. Querido, o que ele falou para nós? Aquele que cuida estar em pé, olhe, vigia, que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Olha só, não vos deixará tentar acima do que podeis. Sabe o que é isso? Às vezes o inimigo quer usar a situação fora do comum contra a nossa vida, de maneira humana, mas fora do comum. O que nós precisamos entender? Ele não vai poder fazer além do que a gente pode suportar. Deus sempre tem o escape, Deus sempre tem o livramento. O que eu preciso aprender? Em nome de Jesus, não olha para essa situação de maneira natural, não. Em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, a gente fica pensando em um monte de situação, mas uma coisinha que está lá, simplesinha, eu estou achando que não, eu não tenho nada a ver nisso aí, não tem problema isso aí, não. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos aprender? Segundo a bondade e a misericórdia de Deus, vigia, querida, as coisas estão acontecendo, o diabo luta contra a nossa vida. Agora, o que eu preciso entender? Deus tem uma porta de escape, ele tem um livramento para nós. Deus tem uma direção. Presta bem atenção aqui comigo.
Salmos 103, versículo 8. Aí eu vou ler o 11, o 13 e o 14. Ó, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia, pois assim, pois assim como os céus está elevado, ó, então primeira parte, que Deus é misericordioso, Deus tem misericórdia de mim e de você, e é piedoso, e o Senhor é longânimo. O que é isso? Vai dando tempo, ele é misericordioso, é longânimo, vai dando tempo, vai, ó, não, fulano, vai lá, vou dar mais tempo pra você precisa, vai, presta atenção, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim grande é a misericórdia para com os que o teme. Irmão, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, coloca o temor do Senhor em primeiro lugar. Olha, olha, querida, as coisas estão acontecendo em nome de Jesus e eu preciso viver debaixo do cuidado, da bondade, da misericórdia de Deus em nome de Jesus. Ó, o que ele falou? Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os teme. Deus, ô Senhor, ô Deus, olha, entrei numa condição aqui, Senhor, tem misericórdia. E Deus é misericordioso conosco. Mas por quê? Porque nós estamos conservando o temor. O temor a Deus. Deus, olha, Senhor, eu não, ó, Deus falhou aqui e Deus vai ter misericórdia porque eu quero conservar o temor. Aí ele fala assim, ó, eu quero frisar nesse aqui. Assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. De novo. Deus se compadece porque eu me temo a Ele, Deus. Ó, estou numa situação aqui, Senhor, e agora, Pai? Eu quero honrar o seu nome. Dentro de mim tem uma carne que quer fazer esse negócio. Surgiu essa situação, essa condição. Ó, o que ele está falando para mim e para você? Que ele é rico em misericórdia e se compadece daquele que o teme. Pois conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, irmão. Ele conhece a sua estrutura. Foge da aparência do mal, querido. Já vamos ler isso aqui. O que é que eu preciso entender? Em nome de aquele que cuida estar em pé, olhe, vigie que não caia. Ó, às vezes o Satanás do inferno quer entrar por uma situaçãozinha que nós não damos crédito, achamos que não tem nada a ver, mas aí no meio daquela situação entra lá um Satanás do inferno. Vigia, querido, em nome de Jesus. Não dá brecha para o Satanás, não. Às vezes, ficar silêncio, não responder é a melhor coisa. Presta bem atenção. Não é aquele silêncio, o silêncio do inferno, não. Que é aquele silêncio com raiva. Não, não vou falar nada, não. Vou matar na unha. Não, não é isso que eu estou falando, não. É o silêncio de Deus. É o silêncio do Senhor. É o silêncio do Senhor. Entendeu? É o silêncio do Senhor. Eu vou estar em silêncio. Eu preciso responder alguma coisa. Responde com carinho, com educação, com amor. Mas esse silêncio que eu estou falando para mim, estou trazendo para nós aqui, é o silêncio de Deus. É o silêncio do Senhor. É aquele que eu vou estar em silêncio. Eu queria responder. Eu tenho capacidade para responder, mas eu não vou responder porque eu quero conservar a paz. É esse silêncio que eu estou falando. Não é o silêncio da morte, não. Não, eu vou falar, não. Eu vou matar na unha aqui e a pessoa precisando de nós e a gente não fala porque a gente está com silêncio. Não, não é esse, não. Fique em paz, querida, em nome de Jesus. Mas o que ele está falando? Ele conhece a nossa estrutura, Deus conhece a estrutura. Se ele está falando que tem uma porta de escape, ó, tem gente que pode comer açúcar. Tem gente que não pode comer açúcar, não pode nem passar perto. Então, para que nós vamos passar perto? Tem gente que não pode ver. Não tem gente que se vê uma gotinha de sangue, ela já fica
ela já desmaia e tem gente que não tem problema? Irmão, Deus conhece a sua estrutura. Em nome de Jesus, Deus conhece a estrutura do fulano. Não se compare em nome de Jesus. Se compara com o que Deus está falando. Ó, aquele que cuida de estar em pé, olhe, vigie que não cai. Não vem tentação senão humano. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Junto com a tentação, dará a porta de escape. Vigia, olha para a porta de escape. Deus é misericordioso e bondoso e longânimo para aqueles que o temem. Então, vamos conservar o temor do Senhor. Presta bem atenção aqui, vamos finalizar. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você não sabe onde está a cilada. Eu não sei onde é que está a cilada. Então, o que ele está falando? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está entendendo onde é a nossa luta? É coisa que você não está vendo, é coisa que eu não estou vendo. E nós sabemos que Deus nos revela as coisas pelo seu Espírito. Então o que eu vou fazer? Vigia, querido. O mundo espiritual está se movimentando. O diabo tem cilada contra a nossa vida. E não é praga, não é palavra contrária. Não, que não sei o que. Não, nós estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E eu preciso entender, no mundo tereis tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, como é que fala? Em mim tenhais paz, no mundo sofrereis tribulações. João 16:33, ele está falando, mas Deus tem sempre o caminho, uma porta de escape, um livramento para nos dar. Então, o que eu vou fazer? Abstém-vos de toda aparência do mal. Fugi de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. O que você vai fazer? Vai fugir. Vai tentar enfrentar de peito aberto? Sai dessa, querido. Para de achar que você é o bonzão. Para de achar que você é a tal. Arrebenta. Não, comigo escreveu, não leu. Eu vou falar o que der na cabeça. Para com isso. Depois dá um problema retado. E no nome de Jesus nós vamos entender. Você está entendendo? Você está vendo como é que Deus é maravilhoso? Às vezes, por uma coisa que a gente fala, entra lá uma condição contrária. Deus é misericordioso, em nome de Jesus. Aquele que está em pé, cuide que não caia, olhe que não caia. As coisas acontecem na esfera humana. O diabo coloca ciladas em esferas humanas para tentar quebrar a nossa comunhão com o Pai do céu. Bora vigiar? Então vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença, tua graça, tua bondade e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, enche a nossa vida da tua presença, enche a nossa vida da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus. Deus amado e querido, aniquila toda a obra do inferno, toda situação contrária, toda a força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Quebra o mal, quebra as forças das trevas em nome de Jesus. Deus, Pai, nos dá sabedoria, Deus, nos dá educação espiritual, Deus, conduta espiritual, Pai, nos abre a visão espiritual para enxergar as situações, meu Deus, em nome de Jesus, segundo o teu poder, segundo a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, nos livra de toda cilada do diabo, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra de toda a situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.